Como você diria essa frase em inglês? Tem duas pessoas de férias. Have two people on vacation? Hey, business people, how are you doing? Welcome to Business Lingo Podcast, o podcast que te ensina Business English, do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica e prática para você aprender o English do Business World and, of course, garantir o seu emprego para, of course, crescer em sua carreira alcançando seus objetivos profissionais. Possivelmente você deve ter caído na pegadinha no início desse episódio quando eu pedi para você traduzir a frase tem duas pessoas on vacation, né? Tem duas pessoas de férias, right? E você disse have two people on vacation, certo? Bom, é exatamente esse o motivo da aula de hoje. No episódio de hoje, nós daremos continuidade aos assuntos um pouco mais básicos do Business English, né? Então, nós aprenderemos quando usar e quando não usar o verbo have. Além disso, a gente vai aprender a utilizar os verbos there is e there are. E além disso, nós leremos um texto juntos. Olha só que interessante. In other words, essa será uma baita aula, a aula que está riquíssima em detalhes. So, get your pen and your pencil and, without further ado, let's get down to business. Como nos últimos episódios nós tivemos bastante áudio, para variar um pouco, este episódio aqui, ele terá um estímulo diferente a você. Hoje nós teremos uma lição que foi construída a partir de um texto de 3 parágrafos, bem simplesinho, ok? Então, a aula de hoje vai funcionar assim, ó. Antes de eu ler esse texto pela primeira vez, eu vou explicar alguns vocabulários para você, porque pode ser que esses vocabulários sejam novos, pode ser que não, alright? E por que eu vou explicar esses vocabulários antes? Na verdade, eu até poderia explicar depois. Só que aí, se eu explicar depois para você, ia parecer muito mais um teste, né, do que algo ensinando de fato. Então eu prefiro ensinar agora para você, porque conforme a leitura for avançando, acontecendo, você já vai estar consciente no que aquela palavra significa, né? No que aqueles vocabulários novos significam, e aí você vai montando a sua compreensão, alright? Aí eu vou ler o texto pela primeira vez para você entender o contexto, conseguir captar alguns vocabulários específicos, etc. Depois disso, eu vou explicar, então, quando utilizar e quando não utilizar o verbo have, quando utilizar, quando não utilizar o verbo there is e there are, alright? E então, logo depois disso, nós leremos o texto pela segunda vez, para que você construa, então, entenda, então, o contexto de forma geral, alright? E de forma específica, né? E daí, então, você consiga construir o seu contexto por aí. Porque, como você já sabe, o Business English, ou para aprendermos o Business English, tudo está em contexto. Então não adianta eu só trazer episódios aqui para você com gramática, ó, faz assim, assim, assim. Ai, teacher, eu gosto de uma coisa rápida que vai direto ao ponto, mas vou ser bem sincero contigo, rápido, direto ao ponto, não vai fazer com que você melhore a sua compreensão ou aumente a sua memorização. Precisamos de contexto, né, para que quando houver esse contexto na sua vida real, você então consiga lembrar, tem aquela palavra que o teacher me falou no podcast, alright? E isso acontece, tá? Vários alunos mandam mensagem para mim, teacher, a palavra que nós vimos na aula apareceu aqui no e-mail para mim hoje. Maravilha, então vamos lá. Eu vou começar a explicar os vocabulários novos para você. A primeira palavra que vai aparecer para você aí é busy. B-U-S-Y. B-U-S-Y. Busy. Escreve busy, mas nós lemos busy. Busy significa ocupado ou atarefado, né? Inclusive, a palavra business provém dessa palavra, né? A junção da busy com o ness, né? Que significa negócio, ou seja, uma businessman, por exemplo, seria uma pessoa ocupada, entendeu? Uma pessoa atarefada, olha só que doido, né? Você viu que eu utilizei a estratégia do sufixo para construir esse entendimento, né? A gente aprendeu, se eu não estiver enganado, acho que deve ter sido no episódio 12 ou 11, I don't remember correctly, but eu ensinei para você como você pode multiplicar os seus vocabulários, né? E essa é uma das estratégias, então. Vamos lá, a segunda palavra é harbor. Harbor. Você vai lembrar do filme Pearl Harbor. Pearl Harbor, que é aquele filme do avião, né? Enfim. E ele acontece num porto. Então, harbor é porto. A terceira palavra é a palavra goods. Goods. De good mesmo, sabe? Good, good. Porém, quando nós temos o S ali na palavra good, não significa bom, mas sim produtos manufaturados, produtos fabricados. Então, sempre que você vê goods de primeira mão, você vai perceber, você vai pensar que é bom.
mas não é, tá? Goods são produtos manufaturados, alright? A quarta palavra é choose. Choose é o verbo escolher. C-H-2-O-S-E. C-H-O-O-S-E. Choose, escolher. Às vezes a gente acaba confundindo esse verbo com a palavra choice, né? Que é escolha, ok? Choose, escolher. Choice, escolha. A próxima palavra é headquarter. Headquarter. Head, de cabeça mesmo, head. Quarter. Quarter é de 15 minutos, sabe? Ou, às vezes, quarter também é utilizado para falar trimestre, né? One quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. Então, quarter é trimestre. E aí, quando nós juntamos head, cabeça, com quarter, que pode ser trimestre ou pode ser 15, né? Na verdade, é sempre um quarto, né? Headquarter, essa palavra junto, essas duas partes juntas, headquarter, significa a sede da empresa. Sede, então, é headquarter, e as filiais nós dizemos branches, branches, B-R-A-N-C-H-E-S, branches, ou branch, se for uma só, né? No caso, branch significa galho, né? A tradução literal é galho. Então, as branches, né? As filiais são como se fossem galhos do headquarter, né? A próxima palavra é Texas. Texas. Texas, que parece que significa taxa, né? Porém, é um falso cognato. Não é a palavra taxa. Taxes significa impostos. Ou imposto, né? Se for no singular. Tax, né? T-A-X. Tax. Imposto. Alright? A palavra taxa é fee. F-E-E. Fee. Fee. F-W-E. Alright? A próxima palavra é visas. Visas, que significa vistos. Ou vistos, se for no singular. Ok? A próxima, foreign. Foreign. F-O-R-E-I-G-N. Foreign. Foreign. Veja que a gente nem pronuncia o G ali, né? Foreign. Next, exhibition. Exhibition. Exhibition, que é uma exibição. E a última, safe. Seguro, é o adjetivo seguro. Que se a gente colocar ali um sufixo, né? Fica safety, que é segurança, alright? Anyways, então nós tivemos aí esse combo de palavras novas para você. Busy, harbor, goods, choose, headquarter, Texas, visas, foreign, exhibition and safe. Lembra que isso aqui é um podcast, é uma aula, que basta você tocar um botãozinho ali e você vai reescutar tudo isso. E óbvio que você pode anotar no seu caderno todos os significados desses vocabulários. Alright? So, let's go for the reading. Are you ready for the reading? Here we go. Let's start. O nome do nosso texto é 3 Reasons to Choose Singapore for Your Business. 3 Reasons to Choose Singapore for Your Business. Number 1, location. Singapore is a small island country in the center of Southeast Asia, and it is the perfect place to do business in the region. There are flights to about 300 cities around the world from its busy Changi airport. And there's a harbor for the import and export of goods by sea. Number 2, business. Thousands of international businesses choose Singapore for their regional headquarters because there are low taxes for businesses to pay and there aren't any problems with visas for foreign workers. Singapore is also a great place to have a conference because there are hundreds of hotels and large exhibition centers. For example, there is the Changi Exhibition Center near the airport. Number 3, city. Singapore is a great place to live and work. There are some excellent schools, hospitals, and other public services. And there isn't a crime problem. It is a very safe city. E aí, como que foi a leitura? Conseguiu entender bastante coisa, pouca coisa, mais ou menos, a lot of things? Você viu que nós tivemos 3 parágrafos, né? O primeiro ali foi sobre location, o segundo sobre business e o terceiro sobre the city itself, né? A cidade de fato. E com certeza absoluta, você deve ter notado que neste texto aqui, 2 verbos foram bastante utilizados, bastante repetidos, que são
o there is e o there are. O there is e o there are. O que esses verbos significam e por que que eles estão, né, conectados com o título e com o início do nosso podcast. No Brasil, a gente tem uma mania muito grande, ou a gente tem um costume muito grande de sempre que nós formos dizer ter, a gente vai utilizar o verbo have. Então, lá na frase inicial, por exemplo, do nosso podcast, que eu pedi para você traduzir, tem 2 pessoas de férias. Normalmente, as pessoas fariam ou diriam have 2 people on vacation. E se nós traduzirmos, tá tudo certo, né? Tem 2 pessoas, have 2 people on vacation, de férias, né? Na tradução, tá perfeito. Então, isso me mostra que, você sabe inglês, você tem entendimento, você tem vocabulário. Só que a segunda coisa que isso me mostra é que você fala inglês, você sabe e fala inglês, entretanto, você utiliza a construção gramatical do português. Por quê? Porque quando nós não temos um sujeito, ou seja, quando a gente não tem uma pessoa no início da frase, por exemplo, I have a car, tá vendo que tem um I ali no início, tem um sujeito, nós não podemos utilizar o verbo have. Por quê? O verbo have, ele está diretamente conectado, ou principalmente conectado, com a ideia de possuir. Existem outros significados que você já vai entender, eu vou ensinar para você nessa aula aqui, nesse podcast aqui. However, pera lá, tá? Vamos por passos. Então, o verbo have, ele está diretamente conectado com o entendimento de possuir, alright? Então, por exemplo, I have a car, I have a company, I have a school, alright? E se for no he, she, it, né, seria she has 2 businesses, she has 2 companies, she has a lot of employees, ela tem vários empregados, enfim, funcionários, etc. Beleza? Veja que a gente sempre tem um sujeito, então. Agora, na sentença em questão que nós iniciamos o podcast, tem 2 pessoas on vacation, a gente não tem a pessoa, né? Ou seja, a ação, não existe um possuidor, né? Não tem um dono daquilo. Então, o que você tem que pensar é, a primeira coisa, não tem um sujeito. A segunda coisa, bom, se não tem um sujeito, será que eu posso substituir essa palavra aqui, esse tem, pelo sentido de existir? Se você conseguir substituir o verbo ter no sentido para o verbo de existir, para o verbo existir, você deve então utilizar o there is ou there are, alright? Se for no singular, there is. Então, se eu falar assim, ó, there is one person on vacation. There is one person on vacation. Tem uma pessoa de férias. Então, esse there is significa tem, existe, há uma pessoa de férias. Agora, se for mais de um, né, se for no plural, there are a lot of people on vacation. There are a lot of people on vacation. Existem muitas pessoas de férias. Tá vendo? Então, sempre que a gente puder substituir o verbo ter para o sentido de existir, nós devemos utilizar o there is e o there are. Alright? Até aqui, tudo bem? So far, so good? Então, você já sabe agora quando utilizar o have e quando utilizar o there is e o there are. Alright? Já tá tudo bem explicadinho. Beleza, agora vamos abranger ainda mais o nosso entendimento. Você deve ter visto também no texto que dá para nós transformarmos o there is e o there are na forma negativa. Simples. O is e o are, como você pode ver e como você já sabe, são o verbo to be, né? Eles fazem parte ali do verbo to be. Então, o verbo to be para ficar no negativo, ele ficaria there isn't, there aren't. Acabou, né? There isn't, there aren't. Não existe, não há, não existem. Ok? Simple like this. For example, there isn't... Vou dar um exemplo bem tosco aqui, tá? But there... não, vou pegar um exemplo aqui do texto, ó. Cadê? Ok. There isn't a crime problem. Não tem um problema com crime. That's it. E se for no plural, there aren't any problems with visas. Não existem problemas com vistos. Alright? Olha só que legal. Então, muito simples, né? There isn't, there aren't são as formas negativas. E assim como no verbo to be, para você fazer uma questão, você tem que trocar, né, de lugar com o verbo de lugar com o sujeito, né? Por exemplo, se for you are, você vai fazer are you? Aqui é a mesma coisa. Se você for fazer uma pergunta com, existe a, você vai fazer assim, is there?
Is there a person on vacation? Are there a lot of people on vacation? Ok? Só você trocar, então, colocar antes do there, né? Is there, are there. That's it, easy peasy. Dois detalhes. Não, você não tem que utilizar o there somente com o is ou somente com o are. Você pode utilizar o there com todas as formas do verbo to be. Então, por exemplo, o verbo to be no passado, eu não expliquei isso aqui ainda para você no podcast, mas eu já vou ir um pouco além. Futuramente a gente vai voltar nesse tópico, mas o verbo to be no passado é was and were. Was no singular, were no plural. Então, se você for falar, por exemplo, existia uma pessoa de férias, there was one person on vacation. Existiam, there were people on vacation. Ok? E também dá para você utilizar com as formas do futuro, pretérito do passado, blá blá blá, mas não vou entrar nisso agora. Só estou passando esse conhecimento aqui para você, para que quando você veja, você lembre, tipo, o teacher me falou isso lá no podcast. Alright? Maravilha. Então você já entendeu que quando você puder substituir o ter por existir, haver, você vai utilizar o there is ou there are, ou conforme for a necessidade, né? Se for no passado, there was, se for no passado plural, there were. Só mais um pequeno detalhe, eu falei para você que o there is é para singular e o there are é para plural, né? Existe, existem, né? Acontece que às vezes quando você vai ver um número, por exemplo, there is one person on vacation. Pode ser que se você ver o número 2, apesar de ser duas pessoas, né? Normalmente a galera acaba utilizando there is two, entendeu? Então, assim, o número 2, ele nos remete à intenção do plural, né? Porque são two people, right? Porém, sempre quando tiver um número específico, a galera acaba utilizando there is, entendeu? Então, tipo, there is two people on vacation. Então, só se atente a isso. Não estaria errado se você utilizasse there are two people, ok? Porém, só tô trazendo isso aqui pra você, que pode ser que aconteça, pode ser que eles acabem utilizando dessa forma. Maravilha? Agora, vamos entender um pouquinho com relação ao have, né? Eu falei pra você que eu ia te explicar quando usar e quando não utilizar o have, alright? Então, ó, você já sabe que principalmente nós utilizamos o have para indicar posse, né? Por exemplo, I have a daughter, né? I have a daughter. I have a school, right? They have two children, etc., right? E se for no he, she, it, she has, right, etc. E assim como, né, nas conjugações, se for no passado é o had, etc. Mas, mais uma vez, não vou entrar nesse contexto agora, porque não é algo inerente que você precisa saber agora, ok? E agora eu vou te dar um exemplo de quando não utilizar o have. Você não vai utilizar o have para falar sobre idade, né? Acontece muitas vezes, por exemplo, das pessoas falarem I have 35 years old, né? I have, porque no Brasil nós dizemos eu tenho, né? Então, quando você fala I have 35 years old, my 35 years old, mais uma vez, eu entendo duas coisas. Ou você me passa duas mensagens. Você sabe inglês e você fala inglês. 2, você fala inglês, porém você está utilizando a estrutura mental do português. Por quê? Quando nós falamos sobre idade, a gente tem que utilizar o verbo to be. I am 35 years old. Obrigatoriamente. Ok? Show? Agora eu vou te dar 2 ou 3 exemplos de quando você pode utilizar o have com algumas variações. Por exemplo, quando você vê o verbo have conectado com a palavra to, né? Have to, T-O. Por exemplo, I have to go. Aí, esse I have to go significa meio que eu tenho a obrigação, né? Eu tenho um dever, eu tenho que ir. I have to go, right? Ou, por exemplo, my boss had to work late. A minha chefe teve que trabalhar até tarde. Ou I had to work late. I have to work late. Eu tenho que trabalhar até tarde. Então, have to passa o sentido de obrigação. Além disso, você vai ver também que o verbo have, ele é geralmente conectado com refeições. A refeição da manhã, breakfast, café da manhã, lunch, almoço e dinner, elas todas podem estar conectadas ou serem utilizadas com o verbo have. Have lunch, have dinner, have breakfast, que significaria comer, né? Almoçar, jantar. Então, se você utilizar só a palavra lunch, que é almoço, ela não é um verbo, alright? Então, você precisa conectar um verbo, que é o have lunch, com, então, a palavra almoço, né? Have lunch seria almoçar. Jantar, have dinner, ok? E a palavra have também pode ser utilizada no sentido de tomar. Por exemplo, have a shower, né? Have a drink, have a snack,
né? Tomar um cafezinho, have a coffee, etc. Só que nessas utilizações aqui, no sentido de tomar, no sentido de refeições, etc., nós já entramos no detalhe, ou nós já entramos no fator collocations. Eu vou explicar aqui de forma geral o que são collocations, tá? Só para você ter um entendimento, mas nós não vamos nos aprofundar nesse quesito agora, tá? O que são collocations? Collocations é basicamente assim, ó. Aqui no Brasil nós dizemos dar um tiro e efetuar um disparo. That's it, né? Dar um tiro e efetuar um disparo. Por que é dar um tiro e efetuar um disparo? Por que não é dar um disparo e efetuar um tiro? Porque alguém configurou dessa forma e assim ficou. Então é dar um tiro e efetuar um disparo. Se você me perguntar por quê, ou perguntar pro dicionário, é isso. É um uso natural. E as collocations são isso. São combinações de palavras de forma natural. Por que é have a shower e não take a shower? Why? É have a shower porque é have a shower e pode ser utilizado também o take a shower. Por que é have lunch e não é take lunch? Ué, é have lunch porque é have lunch. That's it. Por que é, por exemplo, have a coffee e não é take a coffee? Ué, é have a coffee e também pode ser take a coffee. Então veja que existem algumas explicações que é assim porque é assim, como também existem outras possibilidades. Ah, se for um coffee, você pode falar take a coffee, no problem. Você pode falar também take a shower, no problem, entendeu? Então, assim, não vamos colocar na nossa cabeça que sempre tem que ser desse jeito, a regra é essa, porque, mais uma vez, para toda regra existe uma exceção, tá legal? Mas saiba que combinação de palavras de forma natural é chamada de collocations e existem várias. Inclusive, eu vou deixar aqui algumas collocations com o verbo have para você na tela. Alright? Maravilha. Então agora você já sabe tudo sobre quando usar e quando não utilizar o verbo have. Você já sabe tudo sobre quando usar e quando não utilizar os verbos there is e there are e o que eles significam. Nós sempre vamos utilizá-los quando nós podemos substituir o verbo ter, né, por existir ou haver. Agora, então, a gente vai unir tudo que você, ou a gente vai conectar, né? A gente vai fechar. É o que nós chamamos de wrap up. Wrap up que é conectar, né? Pegar tudo de forma geral em wrap up e construir o entendimento de tudo que você aprendeu nessa lição. Porque você já sabe, nós aqui sempre, um dos nossos propósitos aqui, além de você aprender Business English numa ordem cronológica, lógica, fácil e prática, é que você comece a colocar o ciclo do aprendizado efetivo em prática. E o ciclo do aprendizado efetivo é isso. Você absorveu, você praticou, e agora você vai escutar um pouquinho mais, vai praticar um pouquinho mais, e daí, depois dessa aula, então, você tem que começar a colocar em prática na sua vida, revisar, utilizar os verbos have, o verbo there is, e sempre estar consciente quando você ver eles. Maravilha? Então, ó, antes de nós iniciarmos a leitura, a segunda leitura, lembra que isso aqui é um podcast, né? Então pode ser pausado e sempre que você precisar, escutar 2, 3 vezes, quantas vezes você precisar ou quiser. Maravilha? Are you ready? Here we go. Second leitura. 3 reasons to choose Singapore for your business. Reason number 1, location. Singapore is a small island country in the center of Southeast Asia, and it is the perfect place to do business in the region. There are, olá, ó, there are flights to about 300 cities around the world from its busy Changi airport. And there is, olá, ó, there is a harbor, ó, there is a harbor for the import and export of goods, olá, goods by sea. Reason number 2, thousands of international businesses choose Singapore for their regional headquarters. There are low taxes for businesses to pay, and there aren't any problems with visas. Remember visas? Visas for foreign workers. Singapore is also a great place to have a conference because there are hundreds of hotels and large exhibition centers. For example, there is the Changi Exhibition Center near the airport. Reason number 3, Singapore is a great place to live and work. There are some excellent schools and hospitals and other public services. And there isn't a crime problem. It's a very safe city.
Agora ficou muito mais fácil você entender esse texto, não ficou não? Meu, que baita aula, cheia de detalhes, riquíssima, com muita explicação. A gente foi além de só quando não utilizar o verbo have, o verbo there is e there are. De hoje em diante, você tá preparado, você tá consciente para enxergar o verbo have, o verbo there is, there are, né, e utilizar, e entender e utilizar da forma correta. Então, assim, cara, isso aqui é uma baita de uma aula. Espero que você tenha anotado bastante coisa, com bastante vocabulário. Espero que você esteja colocando o ciclo do aprendizado efetivo em ação, né? Porque de nada adianta você ficar enchendo a cabeça aqui e não utilizar. Então, escreva um parágrafo utilizando there is, there are, alright? Enfim, e obviamente coloque tudo em prática. Se você não tem onde colocar o seu English em prática, please, entre em contato comigo no Instagram, @teacherbrunoaguiar, e o você já sabe que é o @, né? Você já aprendeu aqui, @teacherbrunoaguiar. Me manda uma mensagem lá, teacher, quero saber sobre o seu programa de mentoria, sobre os seus cursos, quero praticar meu English, e eu vou indicar você, vou direcionar você para o programa ou para o curso, enfim, que melhor se adeque à sua necessidade, alright? Cara, baita aula, super happy, espero que você tenha curti muito fazer essa aula aqui para ti. And yeah, definitely I'm looking forward to our next podcast episode. So thank you very much. Super appreciate your attention, and I'll see you in the next podcast video.